Olá, sejam muito bem-vindos. Alguma vez já pararam para pensar como é que a gente mede os líquidos? Tipo, desde uma gotinha de chuva até um oceano inteiro. Pois é, hoje a gente vai embarcar numa verdadeira expedição para desvendar todos os segredos das medidas de capacidade. E vamos começar com um desafio, um quebra-cabeça. Como é que a gente pode comparar a quantidade de líquido num copinho, sabe, pequenininho, com a água de uma caixa d'água enorme? Parece que são coisas totalmente diferentes, né? Mas existe uma ferramenta incrível que torna isso super simples. E para ajudar a gente nessa missão, nós temos dois exploradores, o Heitor e o Aquiles. Eles estão com uma dúvida danada por causa dos recipientes deles, que são de tamanhos muito diferentes, e eles estão mais do que prontos para achar uma resposta. A jornada deles a partir de agora é a nossa jornada. Mas antes da gente continuar, precisamos entender a palavra-chave da nossa aventura: capacidade. É bem simples, na verdade. Capacidade é todo o espaço que existe dentro de um recipiente. Imagina encher um copo com água até a boca, sem deixar derramar nada. Essa quantidade máxima de água, isso é a capacidade do copo. É o jeito que a gente tem de medir o volume que um líquido ocupa. E qual será a ferramenta que o Heitor e o Aquiles vão usar para resolver esse mistério todo? Bom, a resposta está num mapa secreto. Um mapa que mostra como todas as medidas de líquido se conectam umas com as outras. E olha só ele aí. Este é o mapa do Reino do Litro. Bem no centro, como se fosse a capital do reino, a gente tem o litro. Aí, à esquerda, lá nas montanhas, ficam as unidades maiores, como os quilolitros. E à direita, nas cidades super movimentadas, estão as unidades menores, como os mililitros. O litro, que a gente representa pela letra L, é o nosso ponto de partida, a nossa referência. Ele é a medida padrão, sabe? O coração desse reino todo. Quase tudo que a gente mede no dia a dia, tipo uma caixa de leite ou uma garrafa de refrigerante, usa o litro como base. Agora, para viajar nesse mapa, as regras são bem fáceis. Se a gente vai da capital em direção às cidades menores que estão à direita, a gente multiplica por 10 a cada passo que dá. Agora, se a gente for escalar as montanhas, indo para a esquerda, a gente faz exatamente o contrário, divide por 10 a cada passo. Então, vamos lá para a nossa primeira viagem. O Heitor e o Aquiles decidiram começar explorando as terras que ficam a leste da capital, ou seja, na direção das unidades menores. E a primeira pergunta deles é: se a gente tem 1 litro lá na capital, quanto isso valeria na cidade agitada do mililitro? Vamos usar o nosso mapa para descobrir isso agora. Olha só como funciona. A gente coloca o número 1 na coluna do litro, que é de onde estamos partindo. Para chegar até o mililitro, a gente vai dar 3 passos para a direita e cada casinha vazia a gente preenche com um zero. Então vamos lá. 1, 2, 3. E pronto! O resultado aparece na nossa frente. 1 litro é a mesma coisa que 1000 mililitros. Heitor e Aquiles acabaram de fazer a primeira conversão deles com sucesso. Muito bem. Agora nossos exploradores estão mais confiantes e já estão prontos para um desafio bem maior: escalar as montanhas das unidades maiores. A nova missão é fazer o caminho contrário. Se a gente sair da capital do litro, qual seria o valor correspondente lá no topo da montanha, no quilolitro? Essa viagem vai exigir um cálculo um pouquinho diferente. O processo é parecido, só que ao contrário. A gente põe um 1 na casa do litro. Agora, para viajar para a esquerda em direção ao quilolitro, a gente vai preenchendo os espaços com zeros. E como estamos indo para uma unidade maior, a regra final é colocar uma vírgula na casa do nosso destino, bem ali, na frente do primeiro zero. E a resposta é 0,001. Isso mostra que 1 litro é só um pedacinho bem pequeno de 1 quilolitro. Para ser mais exato, é preciso ter 1000 litros para a gente conseguir formar um único quilolitro. Agora que o mapa foi decifrado, o Heitor e o Aquiles podem usar esse conhecimento todo em desafios do mundo real. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Tá, mas por que isso tudo é importante? Bom, a gente não vai medir um copinho de suco em quilolitros, né? Não faz sentido. A gente usa mililitros para coisas pequenas, como uma dose de xarope ou a essência de baunilha para um bolo. Já para as coisas grandes, tipo uma caixa d'água ou uma piscina, aí sim a gente usa litros ou até quilolitros. O mapa ajuda a gente a escolher a medida certa para cada situação. E chegou a hora da missão final. Nossos exploradores têm 4 caixinhas de suco e cada uma delas tem 200 mililitros.
A dúvida deles é qual o total de suco e quanto falta para eles conseguirem encher uma garrafa de 1 litro. Vamos visualizar a solução. 4 vezes 200 mililitros, isso dá um total de 800 ml. E como a gente já aprendeu, 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. O gráfico mostra direitinho que eles estão quase lá. E a resposta é: faltam apenas 200 mililitros. Missão cumprida! Eles conseguiram resolver o problema usando o conhecimento que eles ganharam nessa jornada pelo mapa. No fim dessa aventura toda, Heitor e Aquiles perceberam uma coisa muito importante. O verdadeiro tesouro que eles encontraram não foi um baú cheio de moedas, mas sim o conhecimento, a sabedoria, para entender e medir o universo líquido que existe ao redor deles. E a nossa aventura termina com uma última reflexão bem fascinante. Acontece que 1 litro de água cabe certinho, perfeitamente, dentro de um cubo que tem 10 centímetros de cada lado. Isso revela uma conexão secreta entre o espaço que a gente consegue ver e a capacidade que a gente consegue medir. E isso, claro, faz a gente pensar. Que outras pontes escondidas será que existem entre as diferentes formas de medir o nosso mundo? A exploração, como deu para ver, nunca termina de verdade.